Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o MXRF11, é um fundo de investimento imobiliário que vem garantindo excelentes rendimentos aos seus cotistas. Lembrando que esse fundo também faz parte da carteira de investimento do canal. Atualmente temos 150 cotas de MXRF11, é um preço médio de mais ou menos R$ 9,91. Nesse momento, o preço atual subiu bastante considerando o nosso preço médio, até porque aproveitamos bons momentos de quedas para realizar novos investimentos nesse fundo. E o fundo vem também conseguindo bons dividendos aqui para nós. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira do canal. Bom, e sem mais enrolação, peguei aqui a cotação atual do MXRF11, está sendo negociado nesse momento por mais ou menos R$ 10,28, está bem próximo da máxima, olhando esse período de mais ou menos um ano. E algo bem interessante aconteceu, realmente o preço desse fundo subiu bastante, está aí lá nas alturas, e mesmo assim o fundo vem conseguindo remunerar muito bem os seus investidores, está com dividend yield de mais ou menos 12,45%, o fundo vem garantindo aí mais de 1% ao mês aos seus cotistas, principalmente aos cotistas que aproveitaram aquele momento de queda que ocorreu no início de 2022, por conta daquelas notícias que saiu onde a CVM estava analisando se iria alterar a regra de distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários, seria conforme o resultado caixa ou o resultado da competência, mas de fato nada ocorreu, nada realmente aconteceu e impactou os fundamentos desse fundo. E quem aproveitou esse momento de queda está muito feliz nesse momento que o fundo está remunerando bem os cotistas e distribuindo grandes dividendos. Hoje o valor patrimonial da cota é de R$ 10,07, considerando que é um fundo de patrimônio líquido de cerca de R$ 2,276 bilhões. Com isso, o P sobre VP atualmente é de 1,02. Atualmente o preço da cota está um pouco acima do valor patrimonial, mas está abaixo do nosso teto, que é de 1,1. Então, nesse momento, olhando apenas essa tela, dá de ver que chama um pouco a atenção e ainda está em um patamar de preço interessante. E se a gente pegar o valor patrimonial da cota e o valor de mercado dos últimos anos, percebam que o valor patrimonial da cota aos poucos só foi subindo ao longo dos anos e o valor de mercado algumas vezes esteve bem acima do valor patrimonial e em alguns momentos um pouco abaixo. Esse momento aqui que ficou bem descontado foi justamente no início de 2022, foi um dos melhores momentos para comprar esse fundo nos últimos anos, onde o preço da cota estava muito abaixo do valor patrimonial, se mostrou realmente ser um bom desconto. Dá até para agradecer aquelas notícias envolvendo aí a CVM, que gerou essas excelentes oportunidades de investimento. E considerando o histórico, a tendência é que realmente o valor patrimonial da cota continue subindo nos próximos anos. Isso deve gerar bastante valor na cota dos investidores. Agora, pegando os últimos resultados mensais que o fundo anunciou, foram referente ao mês de fevereiro. O mês de março oficialmente fechou agora em 31 de março de 2023. Ainda não tivemos esse relatório disponível, mas dá para utilizar esse de fevereiro como base, até porque o de março não deve ser tão divergente assim. As receitas e as despesas fecharam mais ou menos onde foi esperado. É esperado também que aos poucos os dois, tanto as receitas como as despesas, vão crescendo aos poucos. E o resultado fechou em 28.743.000. Os rendimentos distribuídos foram de 27.124.000. Aqui tem uma coisa interessantíssima que é bom ficar de olho. Notem que o fundo distribuiu menos rendimentos do que teve de resultado, ou seja, ficou uma parcela desse resultado no seu caixa. Mesmo o resultado sendo muito bom, ficou uma parte aí no caixa e os rendimentos garantiram cerca de 12 centavos por cota. Excelente distribuição. E se a gente considerar que não foi todo o seu lucro distribuído, o fundo realmente apresentou um excelente resultado. Inclusive, essa distribuição está acima da média dos últimos 12 meses. E olhando aí a distribuição por cota e os resultados em geral, essas duas linhas andam junto, o fundo praticamente distribui sempre 100% dos seus resultados e percebam que nos últimos meses subiu bastante, tanto a distribuição como os resultados. Em março também vai continuar mais ou menos nesse patamar, que foi em fevereiro de 2023, o fundo realmente
vem se saindo muito bem e a tendência é que isso continue ocorrendo nos próximos meses. E hoje a classe de ativo que mais vem gerando receita para o fundo são os certificados de recebíveis imobiliários. Olhando a carteira do fundo, já dá para saber o porquê isso ocorre. Os CRIs têm um peso de cerca de 73% na carteira do MXRF11. O fundo também investe em outros fundos imobiliários e o peso tem mais ou menos 17%. As permutas financeiras têm um peso de cerca de 6% e o caixa de mais ou menos 3%. Considerando que os CRIs são os investimentos de maior peso do MXRF11, é importante sempre analisar os indexadores, pois dependendo do momento da economia, esses indexadores fazem bastante diferença na hora dos resultados e das distribuições de rendimentos. Como ocorreu alguns meses atrás, o IPCA estava negativo e isso pesou bastante nos rendimentos dos fundos imobiliários que têm ativos atrelados ao IPCA. No caso do MXRF11, é uma carteira muito bem diversificada. O IPCA tem um peso atualmente de mais ou menos 51% e o CDI de mais ou menos 47%. Isso mudou recentemente, foi uma estratégia muito interessante do fundo, pois quando o IPCA estava negativo, o fundo por alguns momentos teve maior parte de investimentos atrelados ao CDI. Nesse momento o IPCA deve continuar subindo, pelo menos a expectativa é essa, e por conta disso a carteira do fundo mudou um pouco e hoje tem mais ativos atrelados ao IPCA. Isso deve garantir bons rendimentos nos próximos meses aos cotistas do MXRF11. E sobre os rendimentos, peguei aqui os rendimentos que o MXRF11 distribuiu nos últimos anos. Notem que aos poucos estavam crescendo, cada ano que passava o fundo distribuía mais rendimentos. Em 2020 diminuiu um pouco, mas logo em seguida já começou a subir. E a tendência aí dos últimos 3 anos é de alta na distribuição de rendimentos. Isso também deve ocorrer nesse ano de 2023. Nesse início de ano, pelo menos, começou muito bem. O fundo realmente tem um histórico muito bom. O valor patrimonial segue crescendo, bem como a distribuição de rendimentos aos cotistas. E se a gente pegar o que ocorreu já nesse início de ano de 2023 e comparar com o ano de 2022, lembrando que 2022 superou os últimos anos, janeiro foi acima de janeiro de 2022, fevereiro de 2023 também foi acima de 2022 e março de 2023 também bem acima de março de 2022. O fundo distribuiu 12 centavos nos últimos 2 meses, o pagamento desse último vai ocorrer em 17 de abril e a expectativa é as melhores para esse fundo que vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas. O MXRF11 realmente fez o dever de casa, diferente de outros vários fundos aí que estão tendo um pouco de dificuldade nesse momento. A gestora está se saindo aí muito bem, ponto positivo para esse fundo que tem mais de 10 anos aí de mercado. O pessoal aí realmente está se saindo muito bem. E por fim, aqueles 3 pontos que sempre analisamos antes de tomar a decisão se vale ou não a pena investir. O primeiro, diversificação. É um fundo imobiliário que investe em 3 classes de ativos diferentes, que são os CRIs, fundos imobiliários e permutas financeiras. Dentro dessas 3 classes existem diversos ativos, ou seja, o fundo realmente atende esse requisito. Isso é um fator de segurança aos investidores de longo prazo. O P sobre VP é de 1,02, nunca que podemos pagar muito caro em um fundo, e atualmente 1,02 é um pouco acima de 1, obviamente. O preço de mercado está um pouquinho acima aí do valor patrimonial da cota, mas está abaixo do nosso teto, 1,1. Nesse momento ainda está atendendo esse requisito. E o dividend yield, o fundo está com um dividend yield de mais de 12%, devido às boas distribuições de rendimentos, vem conseguindo garantir aí mais de 1% ao mês. Por conta disso, o MXRF11 nesse momento atende esses 3 requisitos e com isso dá de entender que o preço atual realmente é muito interessante. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma pequena análise que eu fiz aqui sobre o MXRF11, um fundo de investimento imobiliário que eu tenho aqui na carteira do canal e que vem conseguindo garantir excelentes dividendos aqui para nós. Caso você seja novo por aqui, eu deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal e acompanhar essa carteira que eu faço aportes mensais e todo mês tem um vídeo novo aqui no YouTube. Peço que você também deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.